E a gente vai falar agora sobre direito. Pois é, advogado não pode fazer acordo diretamente com a parte contrária. Quem vai nos falar sobre isso é o nosso comentarista aqui sobre direito, doutor Colim, Guilherme Colim, que já está conosco aqui. Cenário novo, formato novo do Portal RDC. O que achou, doutor Colim? Muito bonito, muito bonito. Já publiquei no meu Insta, né, estreando o novo cenário da RDC. Muito bem, então vamos lá, né? Então hoje a gente vai alertar os advogados aqui de forma geral e também aqueles que contrataram algum advogado em qualquer ação judicial. Será que o advogado pode telefonar, iniciar alguma conversa diretamente com a parte contrária sobre o processo judicial que está em andamento? O que a lei diz sobre isso, doutor Colim? Bom, Cris, assim, o advogado, ele não pode, é uma infração ético-disciplinar, está lá na Lei 8.906, artigo 33, não me lembro de cabeça o inciso, que diz que é infração ético-disciplinar o advogado iniciar entendimento com a parte contrária, sem interferência do advogado, né, do advogado da parte contrária, claro. Isso é um comportamento que o advogado não deve praticar e, infelizmente, ele é muito comum. É muito comum um advogado assim proceder, muitas vezes até na ansiedade, às vezes por falta de informação, nem sempre é com má fé. E isso pode trazer prejuízos para o próprio cliente, para a parte contrária e para o advogado da parte contrária também, prejuízos de diversas ordens. Então, eu recomendo para os advogados que não façam e para os clientes, para aquela pessoa que tem uma ação judicial e que tem um advogado constituído, para que ela também não desenvolva esse tipo de negociação, até mesmo em respeito ao advogado que você contratou, né? Doutor Colim, então vamos falar um pouquinho aí sobre o artigo 34 do Estatuto da OAB, que diz, né, que constitui uma infração disciplinar estabelecer entendimento com a parte adversa sem autorização do cliente ou a ciência do advogado contrário. Já tem um outro alerta também que vai além do advogado, né? O parágrafo 4º, então, do artigo 24 também diz que o Estatuto da OAB, então, né, diz, melhor dizendo, que o acordo que é feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo a ciência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os conveniados, quer os concedidos por sentença. Descumbência, né? Isso parece claro, né? Uma questão de respeito, uma questão de educação. Mas ok, vamos lá. Então, vamos explicar melhor aí para o pessoal de casa, né? Como é que o advogado deve proceder e como é que ele não pode proceder? O advogado, ele deseja iniciar uma tratativa de acordo. Ele deve se dirigir ao advogado da parte contrária. Ah, mas eu não sei o número, não sei o contato dele. Normalmente, esse pretexto, o advogado da parte contrária não colocou na procuração, em algum local, não colocou o seu telefone, né, o seu e-mail. Digamos que isso realmente aconteça. A minha recomendação é que o advogado peça para que o seu cliente ligue para a parte adversária para pedir o contato do advogado dela, né? E, no máximo, ligue e a conversa seja: oi, tudo bom? Meu nome é fulano de tal, eu sou advogado do fulano, da fulana, adversários de uma ação judicial tal, e eu gostaria do telefone do seu advogado. E só. A minha orientação é que não passe disso e, no máximo, isso de preferência, nem isso. E aí, então, que proceda-se depois todas as negociações a 4, advogado do autor conversando em paralelo com o seu cliente, com o autor, advogado do réu conversando em paralelo com o seu cliente. Tudo às claras, essa é a minha orientação, essa é a orientação da OAB, e é possível que sejam aplicadas punições para quem não observar isso. Agora, por que tanta restrição assim, né, doutor? O que pode acontecer aí? Tanta restrição em termos, tanta burocracia no trato, né? Deve ser isso que você está falando, né, Cris? Isso. O que acontece? Primeiro, existe uma assimetria de conhecimento. Então, uma pessoa tem o seu advogado
e, por alguma razão qualquer, o advogado da parte contrária lhe telefona ou lhe procura para iniciar uma tratativa sobre o processo. Existe uma assimetria de conhecimento, na maioria das vezes, uma assimetria de conhecimento técnico-jurídico, uma assimetria de conhecimento quanto à estratégia de cada um. Esse é o primeiro problema. Aquele que está sem o seu advogado tem um risco maior de ser prejudicado. E não estou nem falando da má-fé do advogado da parte contrária, estou falando de uma tendência natural, porque o advogado ele não é juiz, ele não é imparcial, ele representa aquele cliente ali, ele representa uma parte no processo que está em conflito. Existe também a questão relacionada aos honorários de sucumbência e honorários contratuais, que na maioria das vezes, quando acontece esse comportamento, que ao meu ver é um comportamento muito baixo, na maioria das vezes, o assunto dos honorários daquele advogado que não está participando da conversa passa longe da pauta, passa longe da conversa entre ambos, né? Agora, só para o pessoal que ainda não entende os termos, né, doutor Colim, o que são os honorários de sucumbência e o que são os contratuais? Cris, os honorários contratuais é aquilo que o advogado combina com o seu cliente. Certo. Só que quando o advogado vai negociar alguma coisa com o seu cliente, vai negociar os seus honorários com o cliente, ele já leva em consideração a expectativa de receber no futuro, dependendo do resultado da ação judicial, honorários de sucumbência. Dependendo do tipo de ação judicial, os honorários de sucumbência são a única remuneração ou são a principal remuneração que o advogado espera receber. Isso acontece em especial em ações de pequeno valor, por exemplo, em ações em que o resultado é muito provável, favorável, muito provável, mas o cliente tem baixa renda ou às vezes não vale a pena contratar o advogado e pagar honorários em função da natureza da ação judicial. Mas a sucumbência muitas vezes viabiliza a prestação do serviço. E muitas vezes é em função do trabalho do advogado que as partes chegam ao nível de acordo. Por que a ação começou? Porque alguém acredita que teve o seu direito violado pelo outro. E, num primeiro momento, os dois estavam num impasse, porque se os dois tivessem feito o acordo lá atrás, a ação judicial não teria se iniciado. Aí a ação se inicia e, no decorrer do tempo, em função dos argumentos que foram apresentados, do trabalho que foi prestado, alguém que não queria acordo antes, começa a enxergar com bons olhos esta ideia. E o advogado, que muitas vezes não cobrou menos do que cobraria, ou sei lá qual foi a tratativa, tem a expectativa de receber os honorários de sucumbência, que são fixados pelo juiz em seu favor, caso ele obtenha uma decisão favorável. Agora, doutor Colim, vamos dar um exemplo aqui, tá? Eu entrei contra uma empresa de telefonia judicialmente e aí daqui a pouco eu recebo lá uma ligação, né, do advogado desta empresa. O advogado da empresa de telefonia me procura. Como é que eu devo proceder? Eu recomendo que qualquer advogado que procure para qualquer ação judicial, que procure diretamente o cliente da parte contrária, que aquele cliente que recebeu esta ligação, que é uma ligação inoportuna e antiética, que este cliente recomende para o seu interlocutor da conversa que procure o outro advogado e encerre a conversa e não inicie as tratativas, até mesmo para manter uma boa relação advogado-cliente. Eu, Guilherme Colim, sou advogado, eu nunca liguei para nenhum cliente da parte contrária e quando eu tomo conhecimento de que algum cliente meu desenvolveu o assunto, deu corda para esse tipo de tratativa, eu não brigo com o meu cliente, mas eu anoto isso no meu caderninho. O prestígio daquela pessoa aos meus olhos decai bastante e isso será levado em consideração numa futura oportunidade que é caso a pessoa me ligue. Isso é, para o advogado, isso é um baita, para o advogado que não participou da conversa, isso é visto como um baita desrespeito, como uma grande afronta. Agora, outro exemplo aqui, doutor Colim. Tive um problema com uma lavanderia que manchou a minha roupa, tem um processo judicial em andamento, e aí
eu resolvo ligar para essa lavanderia, para outra parte no processo, né? E tentar uma negociação direto. Estou achando que está demorando muito o processo, vou tentar uma negociação direto lá. Normalmente é a lavanderia que liga, né? Não é o consumidor que liga. Exatamente. Né? Normalmente, mas assim, aí a gente já não está mais, nós não estamos mais falando em código de ética, em estatuto da OAB. E só um detalhe, o estatuto da OAB é uma lei 8.906, é uma lei federal exatamente como qualquer outra. O nome é Estatuto da OAB, mas ela não foi criada pelos advogados, foi criada pelo Congresso Nacional. Deve ser seguida. Deve ser seguida como qualquer outra lei. Quando existe uma tratativa entre partes, por uma questão de educação, de cordialidade, de uma boa relação do advogado-cliente, eu recomendo que a parte triangularize essa conversa. Triangularize não, né? Eu não sei qual seria o verbo, né, para quadrado, né, mas que esta conversa seja entre os 4 membros da relação, autor, advogado, réu, advogado. Mas se a lavanderia, digamos, né, entrou em contato com o consumidor oferecendo uma negociação, o que é muito comum. Cuidado, você não pode abrir mão de direitos alheios. Vamos imaginar que você que está em casa entrou com uma ação judicial de pequeno valor e contratou um advogado. Este advogado poderá receber honorários de sucumbência que ultrapassem o valor da indenização. Hoje, dia 1º de agosto, eu fui intimado de uma ação que eu ganhei contra o INSS, que não é previdenciária. Caiu uma janela de um prédio do INSS sobre um automóvel de um cliente meu. Ganhamos uma indenização de R$2.000. Meu cliente era de baixa renda. Eu não cobrei nada do meu cliente para entrar. Não cobrei nada. Era R$2.000 o prejuízo dele, uma pessoa de baixa renda, perfeito. Recebi R$4.000 de honorários de sucumbência. Então, o advogado, ele pode, no caso da lavanderia ou no caso que mencionei hoje, numa ação que eu ganhei hoje, que foi confirmada hoje, ele pode estar trabalhando, objetivando uma remuneração de uma sucumbência futura, de uma verba de honorários de sucumbência futura. Se você fizer acordo com a parte contrária, dando quitação, é muito comum, a pessoa entra com uma ação judicial cobrando um valor X, cobrando R$1.000. Aí, no meio do processo, vem o devedor e diz, olha, eu te pago 80%, te pago R$800. A pessoa pensa, mas peraí, desses R$1.000 eu já tinha negociado um percentual com o meu advogado, posso receber aqui, encerro o assunto. Não é bem assim. O advogado terá o direito de lhe cobrar os honorários contratuais e os honorários de sucumbência que ele deixou de receber. Então, é muito perigoso isso. Nas ações de pequeno valor, principalmente, porque a sucumbência pode ultrapassar o valor da indenização. Então, eu recomendo máxima transparência para viabilizar as relações. Muito bem, doutor Colim. Então, para quem quiser saber mais detalhes, onde é que encontra o senhor nas redes sociais? Redes sociais. Meu Instagram pessoal, colim.guilherme. CRJ Advogados, no Instagram e no Facebook. YouTube, canal Saiba Direito. Estou com mais de 12.000 inscritos. Por favor, seja mais um deles. E eu não consigo responder todas as mensagens, mas me esforço em fazê-lo. E WhatsApp. WhatsApp 51 99985 7991, telefone fixo 51 32 28 12 19. Muito bem, doutor Guilherme Colim, então, aqui conosco neste primeiro dia de formato novo. A gente encerra o Portal RDC, segunda edição de hoje, falando sobre direito.